Quero tentar comunicar um pouco com vocês sobre qual é o propósito de Deus. Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que nós temos que responder. E talvez você já se fez essa pergunta muitas vezes: quem é Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Então, nessa tarde eu quero tentar compartilhar com vocês aqui do início da Bíblia até o final da Bíblia, dizendo que a presença de Deus é o propósito final do Senhor. Então, eu acho que aí na internet vocês têm o meu esboço, aqui os irmãos também têm o meu esboço, então se você quiser acompanhar o esboço, tem muitos versículos que eu vou ler, outros que eu vou citar. Você pode estar acompanhando ali pelo esboço. Basicamente o que eu quero falar hoje é o seguinte: o propósito último de Deus, o propósito final de Deus é que a sua presença, ou seja, Ele mesmo, habite na terra com o homem. E o meio pelo qual ele irá alcançar isso é a sua presença relacional. Então, nós estamos falando muito sobre a presença de Deus, e é importante você entender que quando nós falamos sobre a presença de Deus, nós não estamos falando sobre algo à parte de Deus. A presença de Deus é o próprio Deus. Então, o que eu quero defender hoje aqui, como se fosse uma tese, é que o propósito final de Deus, o desejo final de Deus, aquilo que Deus anseia desde toda a eternidade, é que a sua presença habite na terra com o homem. E o meio pelo qual Deus vai alcançar esse propósito, o meio pelo qual Deus vai fazer com que o seu propósito se conclua, se concretize, também é por meio da sua presença, e essa presença nós vamos chamar de presença relacional de Deus. O que isso significa? Deus vai fazer intervenções com a sua presença na história para alcançar o seu objetivo final, que é habitar na terra. Então nós vamos falar sobre isso nesta tarde. E o que eu quero mostrar para você é que, no final das contas, este é o assunto da Bíblia. Esse é o assunto central das Escrituras. É um assunto que percorre as Escrituras desde Gênesis até Apocalipse. Se você parar para pensar no capítulo 1 de Gênesis, nós temos a criação de todas as coisas, nós temos o Jardim do Éden, e no último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, nós temos essa mesma descrição desse Jardim do Éden, mas agora na forma da Nova Jerusalém. Então nós vamos ver como Deus iniciou o seu propósito, iniciou o seu plano ali no Jardim do Éden, e como Ele irá concluir esse propósito na Nova Jerusalém. E é interessante você saber que esse é o assunto da Bíblia, porque eu sempre gosto de falar que a Bíblia, a princípio, ela não é um livro que foi escrito para simplesmente suprir as nossas necessidades, ou a Bíblia não é um livro que foi escrito primariamente para nós, mas é um livro que revela quem Deus é e revela o seu propósito. E nós precisamos conhecer esse propósito para que possamos estar engajados com esse propósito. Muitas vezes você não vê sentido na sua vida porque você não está engajado no propósito do Senhor. Muitos dilemas da nossa alma, muitos dilemas da nossa vida, eles ficam tão fortes e ganham tanta atenção porque muitas vezes o nosso olhar está voltado para nós mesmos e não para o propósito de Deus. Então, quando nós tiramos o nosso olhar de nós mesmos e colocamos o nosso olhar no propósito de Deus e em quem Deus é, muitas coisas da nossa vida são resolvidas automaticamente, porque o propósito de Deus é algo que nós devemos estar engajados. Bom, eu quero começar ali em Gênesis 1. Eu vou citar muitos versículos, se você for rápido com a Bíblia, você pode abrir
senão você vai só acompanhando no esboço e ouvindo. Gênesis 1, nós temos a história da criação. Em 6 dias, Deus criou o mundo e no 7º dia Ele descansou. Muitas pessoas costumam falar que o ápice da criação, o dia mais importante da criação foi o 6º dia, onde Deus ele cria o homem, mas eu acho que não é bem assim. Para mim, o ápice da criação é o 7º dia. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, o Senhor diz assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, Deus cria o universo em 6 dias, cria o homem no 6º dia, com o 7º dia em vista. Com esse dia onde ele poderia descansar, onde ele poderia repousar. E esse descanso não é um descanso como se Deus estivesse cansado de ter trabalhado tanto nos 6 dias, e aí ele precisava de um descanso porque ele estava cansado. Esse descanso, esse repouso que Deus encontra no 7º dia da sua criação é porque Ele orquestrou, Ele criou todo o cosmos para que Ele pudesse repousar sobre este mundo criado, para que Ele pudesse habitar sobre este mundo que Ele criou durante esses 6 dias. Então no dia 1, no dia 2, dia 3, 4, 5 e 6, o que estava na mente de Deus era o 7º dia. Deus estava preparando um lugar para que ele pudesse repousar. Deus estava preparando um lugar durante os 6 dias para que ele pudesse descansar a sua presença, para que ele pudesse habitar. E é isso que nós vemos em Gênesis capítulo 2. Nós vemos o Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, um lugar onde não havia pecado, um lugar onde não havia doenças, onde não havia maldade, porque a presença de Deus estava completamente ali naquele lugar. E algo que nós falamos hoje de manhã, você pode perguntar: nossa, mas a presença de Deus ela não está em todos os lugares? Deus ele não é onipresente. E o que significa onipresença? Dizer que Deus está em todos os lugares. Essa é uma doutrina, a doutrina da onipresença de Deus. Oni significa todo e presença, ou seja, Deus está em todos os lugares. E nós cremos nisso. Nós cremos na onipresença de Deus, que Deus está nos céus, acima dos céus, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares Deus está. Se não fosse assim, nós nem estaríamos vivos agora. Se Deus não estivesse aqui, na sua onipresença, nós estaríamos mortos, pois é Ele que sustenta o fôlego da nossa vida. Mas essa conferência, esse assunto que nós estamos tratando aqui, nós não estamos falando sobre a onipresença de Deus. Nós estamos falando sobre uma presença específica, presença manifesta de Deus na terra. Por exemplo, hoje o Esdras falou sobre Moisés diante da sarça ardente. Você não vê Moisés tirando a sandália em frente de todas as sarças. Por que não? Porque Deus não estava em todas as sarças. Deus estava naquela sarça específica e por isso ela queimava. E o que a voz diz para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Por que este lugar é santo? Porque o próprio Deus estava naquele lugar. A partir do momento que Deus voltasse para a habitação dele, aquele lugar passaria a ser como qualquer outro lugar. Então, é importante nós fazermos essa distinção de onipresença e presença manifesta. O que nós estamos falando é que Deus quer habitar com sua presença manifesta, sua presença gloriosa em toda a terra. Então, voltando para o jardim, Deus cria o homem para se relacionar com ele. Todas as tardes, Deus vem ao encontro de Adão e Eva no jardim para ter comunhão. A Bíblia fala que Deus andava no jardim. É isso que eu quero dizer com presença relacional.
intervenções de Deus na história. Deus andando no jardim com Adão e Eva. Deus não era um Deus distante, que estava simplesmente assentado no seu trono e de lá de cima ele conversava com Adão e Eva. Não. Deus ele estava andando no jardim, se relacionando com Adão e Eva. Mas creio que todos vocês conhecem a história, o que aconteceu. Adão e Eva dão ouvidos a Satanás, a serpente, desobedecem ao Senhor e acontece aquilo que todos nós chamamos de a queda do homem. Mas algo interessante é que esse termo, a queda do homem, ele não é um termo bíblico. A Bíblia não chama a queda do homem de queda do homem. Mas nós usamos esse termo porque o homem caiu da graça, o homem desobedeceu ao Senhor, o homem pecou. Mas eu creio que talvez a melhor forma de dar nome a esse episódio da desobediência de Adão e Eva seria a perda da presença. Porque a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem ao Senhor, eles são expulsos do jardim, e aquela comunhão plena que eles tinham com o Senhor é quebrada, e eles perdem a presença de Deus. Um anjo é colocado na porta do jardim no Éden, e nós não sabemos exatamente o que acontece com esse jardim, mas o que nós cremos é que esse jardim ele foi elevado, ele foi suspenso aos céus, e ele não está mais na terra. Ou seja, o homem perdeu essa presença relacional que ele tinha com Deus ali no jardim do Éden. E a partir deste momento que o homem perde essa presença, toda a história da Bíblia, toda a história da redenção é como Deus vai restaurar este lugar da sua habitação. E apesar do homem ter perdido essa presença constante e completa e em plenitude que havia no jardim, mesmo assim nós vemos que Deus ainda se achega aos homens em uma escala muito mais limitada do que acontecia no jardim, mas nós vemos Deus buscando constantemente um relacionamento com o homem. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4 nós temos a história de Caim e Abel, e nós vemos Deus ali. Deus chega até Caim depois de ele ter assassinado o seu irmão e pergunta: onde está o seu irmão? E ainda nesse texto de Gênesis capítulo 4 diz que Caim se afastou da presença de Deus e foi para um lugar longe da terra do Éden. Deus continuava ainda buscando um relacionamento com o homem, mesmo que não fosse em plenitude como era no jardim. E aqui em Gênesis capítulo 4, ainda no versículo 26, diz que, está falando sobre a descendência de Sete, e diz que foi nesse momento, Gênesis capítulo 4, versículo 26, em que os homens começaram a invocar a Deus. E eu creio que esse invocar a Deus não é simplesmente que os homens começaram a orar, fazer uma reunião de oração simples, mas eles estavam tentando restaurar aquilo que foi perdido no Éden. Eles estavam invocando a Deus porque eles precisavam daquela presença que habitava no jardim. E a história continua dizendo que tiveram alguns homens que andaram com Deus. Gênesis capítulo 5 fala de Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Mais adiante, em Gênesis capítulo 6, eu não vou capítulo por capítulo não, tá gente? Pode ficar tranquilo. Em Gênesis capítulo 6 fala sobre Noé, que também andava com Deus, e a história do dilúvio. Gênesis capítulo 11 nós temos a Torre de Babel. Mas olha só algo interessante, de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, até Gênesis capítulo 12, nós temos em 12 capítulos 2000 anos de história. Então você imagina que em 2000 anos de história nós temos quem? Enoque, Noé e agora Abraão, esses homens que andaram com Deus. Para 2000 anos de história, é pouquíssima história de homens que relacionaram com Deus. Por quê? Porque houve esta perda da presença de Deus no jardim. E nós chegamos ali em Gênesis capítulo 11, talvez Gênesis capítulo 11 seja um dos textos mais mal compreendidos das Escrituras, a história da Torre de Babel. Diz assim,
Gênesis capítulo 11, no versículo 4. Depois disso, os homens disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Talvez você possa pensar que essa torre que os homens estavam construindo era como se fosse um prédio, que eles estavam construindo, querendo construir um prédio muito alto para chegar lá no céu, chegar onde Deus está agora habitando e de alguma maneira se rebelar contra Deus, ou de alguma maneira tentar tomar o lugar de Deus e vamos fazer o nosso nome famoso. Talvez a sua primeira leitura vai ser essa conclusão que você vai chegar. Mas estudando o contexto da época e o mundo antigo, nós vamos perceber que não é bem isso que está acontecendo aqui na Torre de Babel, até porque essa é uma ideia que é meio ilógica, você tentar chegar aos céus com uma torre e tomar o lugar de Deus no seu trono. É de comum acordo de muitos estudiosos e muitos teólogos de que essa torre que os homens estavam construindo, na verdade, é um tipo de construção que é chamada de zigurat. O que isso significa? São construções antigas que os homens faziam. Ela é muito parecida com uma pirâmide, tem várias bases quadradas, uma em cima da outra, e no topo dessa zigurat, dessa construção, existe um lugar para fazer sacrifícios. Ou seja, ela não é apenas uma torre, mas ela também é um templo, um lugar de adoração, um lugar que as pessoas construíam para que elas pudessem receber a bênção dos deuses. Ou seja, o que os homens em Babel estão tentando fazer? Construir um lugar sagrado. Isso te lembra algo? O lugar sagrado que foi perdido? Os homens estão querendo construir um lugar sagrado para atrair a presença dos deuses, para atrair a presença de Deus, para que o nome deles se torne famoso. Vamos construir algo para Deus, vamos fazer algo para Deus, para ver se o nosso nome pode ser famoso. Você pode pensar, à primeira instância, nossa, mas eles estavam tentando fazer algo bom, atrair a presença de Deus, mas com motivações completamente erradas. Eles estavam querendo atrair a presença de Deus em benefício próprio, para que o nome dele fosse famoso. E Deus não vai manifestar a sua presença em um ambiente onde as pessoas estão buscando a Ele para que os seus nomes se tornem famosos. A presença de Deus vai se manifestar em um ambiente onde o nome dele vai ser exaltado, onde o nome dele vai se tornar famoso. E o que acontece? Deus vem, divide as línguas, e aqui nós temos a formação das nações, em Gênesis 11, e em Gênesis 12, Deus está dizendo o seguinte: agora, homens, eu vou mostrar para vocês qual é a forma em que eu vou reestabelecer a minha presença sobre a terra. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A eleição de Abraão, a escolha de uma nação, é a forma como Deus irá reestabelecer a sua presença na terra. Aliança, por meio da aliança de Deus com Abraão, ele diz isso: todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Por quê? Porque por meio do povo de Israel é que Deus vai reestabelecer a sua habitação na terra, e assim todas as nações verão a glória de Deus, todas as nações serão abençoadas pela presença de Deus quando Deus fizer isso. E aqui em Gênesis 12, nós temos uma pausa na história, e a história começa a se desenrolar de uma forma mais lenta. De Gênesis 12 até Mateus, até a vinda de Jesus, nós temos mais 2000 anos de história. Então você percebe que em 12 capítulos temos 2000 anos de história, presença de Deus poucas vezes se manifestando, mas agora, em muitos capítulos, nós temos mais 2000 anos de história, porque aqui, em Gênesis 12, Deus vai começar a colocar em ação o seu plano para atingir o seu propósito, que é habitar sobre a terra. E como ele faz isso? Chamando um homem. E a história, creio que vocês conhecem. Deus chama Abraão, Abraão tem um filho, Isaque tem um filho, Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Existe fome na terra, eles vão para o Egito,
porque José, o irmão mais novo, estocou comida no Egito. Eles vão para o Egito em busca de comida e ali ficam, ali permanecem no Egito, até que nasce um faraó que não conheceu José, que era o irmão mais novo, e ele começa a oprimir o povo de Israel. Ele começa a oprimir os filhos de Abraão. E aí nós temos a história do Êxodo, a história de Moisés. Deus levanta Moisés como um libertador. Deus levanta Moisés como alguém que vai tirar o povo do Egito para habitar no meio daquele povo. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, olha só o que Deus diz. Depois de tirar o povo de Israel do Egito, depois de enviar juízo sobre os ídolos do Egito, olha o que Deus diz em Êxodo 19, já com o povo no deserto. Ele diz o seguinte: vocês viram, Êxodo 19, 4, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e as trouxe para junto de mim. O que o Senhor está dizendo? Eu mesmo os tirei do Egito. Eu não mandei simplesmente alguém tirar vocês do Egito. Eu mesmo os tirei do Egito e os transportei como em asas de águias e os trouxe para mim. Presença relacional de Deus. Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está falando, Deus está operando. Nosso Deus não é um Deus que está em silêncio. Nosso Deus não é um Deus distante, lá no trono dele apenas dando ordens, mas é um Deus que se envolve nos processos de redenção da humanidade. E é isso que ele está dizendo aqui em Êxodo capítulo 19. Eu mesmo os tirei da terra do Egito. Em Êxodo capítulo 25, Deus fala para o povo qual é o propósito pelo qual ele tirou o povo do Egito. Ele diz: vocês farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Êxodo 29, 45. E habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Deus está deixando claro para o povo que o propósito dele em tirar eles do Egito, em redimi-los, em resgatá-los, em salvá-los da escravidão, é habitar no meio deles. E o versículo continua: eu sou o Senhor, o seu Deus. Nós costumamos falar que se a Bíblia fosse uma música, o refrão dela seria: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E eu quero acrescentar algo: e habitarei no vosso meio. A Bíblia inteira está falando sobre isso. Levítico, versículo 26, esses versículos são no esboço. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Deus está falando: eu andarei no meio de vocês. Eu não sou um Deus distante. E aí, muitas pessoas têm dificuldade de ler o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, porque é muito livro, coisas difíceis que você não entende, um monte de lei, um monte de regra, e faz isso, pode isso, não pode aquilo. Mas por que tantas normas? Por que tantas leis? O que é o livro de Levítico? O que é o livro de Deuteronômio? Irmãos, se Deus vai habitar no nosso meio, nós precisamos saber como viver. E esse é o livro de Levítico. Esse é o livro de Deuteronômio, ensinando o povo que saiu do Egito como eles devem viver, como eles devem adorar, como eles devem se portar, já que Deus vai morar ali na esquina, em uma tenda. Tudo muda. Eu não posso mais ter os hábitos que eu tinha no Egito. Eu não posso mais adorar como eu adorava no Egito, porque Deus vai habitar no nosso meio. E os livros de Levítico, os livros de Deuteronômio são sobre isso. A lei foi entregue para isso, para que o povo soubesse como viver com Deus, Santo, o Criador do universo, habitando no meio deles.
Isso não é pouca coisa. E nós, quando olhamos para o livro de Êxodo, nós enfatizamos bastante os 10 mandamentos. E isso é, assim, não tem palavras para dizer a importância dos 10 mandamentos. Mas você já parou para pensar que os 10 mandamentos ocupam ali alguns 15, 20 versículos em um capítulo de Êxodo, e mais da metade do livro de Êxodo são instruções de como Moisés deveria construir o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Isso mostra qual é a ênfase de Deus, um lugar para a sua habitação. E Êxodo capítulo 40, versículo 34, nós temos o momento em que a glória de Deus enche o tabernáculo, e diz que Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. É sobre isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos buscando, uma nuvem, uma glória que enche um espaço físico e geográfico e impede Moisés de entrar. Mais na frente, no templo de Salomão, o que diz? Que todos caíram ao chão. Por que caíram ao chão? Porque eles foram esmagados pela glória de Deus, algo físico. Nós não estamos sentindo isso agora. Ninguém está no chão agora. Mas nós queremos isso aqui, a presença manifesta de Deus, a glória de Deus entrando nessa porta e todo mundo ao chão. A glória de Deus visitando essa cidade. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos buscando. E esse é o desejo de Deus. Nós não estamos inventando algo. Isso é o que está no coração de Deus. Ele diz no Salmo 132, versículo 14: este é o meu desejo. Este é o meu desejo. O coração de Deus quer habitar na terra, quer habitar entre os homens. A história continua. O povo de Israel, ele não é fiel ao Senhor, ele desobedece ao Senhor. Eles entram na terra, mas não expulsam todos os inimigos. Nós temos o livro de Juízes, que a Elisa falou muito hoje sobre isso. Mais na frente, a Arca da Aliança, que era o maior símbolo, a maior representação da presença de Deus, onde Deus vinha sobre a arca. Ela é levada pelos filisteus, ela é levada pelos inimigos, ou seja, Israel está totalmente longe do propósito que Deus estabeleceu para ele. Esse é o livro de Juízes. E aí nós temos um homem, Davi. Deus escolhe Davi e coloca uma obstinação no coração daquele homem. 2 Samuel capítulo 7 diz que depois de Deus haver dado descanso para todos os inimigos de Davi, ele olha para a casa que ele está habitando e ele se pergunta: como eu posso habitar em uma casa de cedro, um palácio de cedro, e a arca de Deus que ele mesmo havia recuperado, habitar em uma tenda de pano? O texto que nós lemos em Amós, em Ageu: vocês estão cuidando das coisas de vocês, enquanto a minha casa está destruída. Como eu posso morar em um palácio e a arca da aliança em uma tenda de pano? E Natã fala para Davi: faz o que você quiser, faz o que está no seu coração. E Deus, eu não sei qual é a visão que você tem de Deus nesse capítulo, mas Deus fala para Davi: Davi, você vai me construir uma casa? Nunca falei para ninguém que queria uma casa. Sempre habitei em um tabernáculo, sempre fui um peregrino. Você vai me construir uma casa? É sério, Davi? Você descobriu que eu quero uma casa? Deus não está zangado com Davi. Deus está falando: é sério? Você está com desejo de construir uma casa para mim? Aquilo que eu sempre quis e nunca contei para ninguém? Você descobriu o meu coração? Você descobriu a minha linguagem de amor, Davi? A linguagem do amor de Deus é a habitação.
Quando nós, irmãos, isso é quente. Quando nós falamos sobre esse assunto, isso mexe no coração de Deus. Isso provoca algo em Deus. Tanto que Deus fala: olha, você não vai construir minha casa, porque você derramou muito sangue. Mas Davi, eu vou te construir uma casa, e o meu filho, o Messias, vai vir da sua descendência. Davi despertou algo no coração de Deus, irmãos. Esse assunto da presença de Deus, de construir um lugar para a presença de Deus, é o que está no coração do Senhor. E mais tarde nós vemos que é Salomão que constrói esse templo, e em 1 Reis capítulo 6, versículo 12, diz assim: quanto a esse templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei no meio de vocês a promessa que fiz a seu pai Davi: viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Exatamente as mesmas palavras que Deus falou há muitos anos atrás com Moisés e o povo no deserto. E aqui em 1 Reis capítulo 8, versículo 10 e 13, a inauguração do templo. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para neles habitares para sempre. Este é o desejo do coração de Deus, e a história da Bíblia é a história de como Deus está restaurando um lugar para a sua habitação. A história continua. Depois de Salomão, o próprio Salomão ele se desvia, o povo se desvia, ao ponto de colocarem ídolos dentro do templo. Essa é a história do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta do exílio da Babilônia, e o povo de Israel foi levado para o exílio justamente porque eles não se arrependeram da sua idolatria. E hoje, quando a Elisa estava falando sobre Josué, que o povo não consegue servir ao Senhor, e é essa a história da Bíblia. Israel não consegue se manter fiel a Deus. A humanidade não consegue habitar no mesmo lugar que Deus, porque Deus é santo. E eles cometem idolatria, colocam ídolos dentro do templo. Ezequiel capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. E aqui talvez nós temos uma das maiores tragédias da Bíblia. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Ezequiel está tendo uma visão, e ele vê a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Ezequiel tem uma visão da glória de Deus indo embora do templo, por causa da idolatria que foi colocada naquele lugar. E depois desse momento, Israel nunca mais foi o mesmo, porque os filhos de Israel voltam da Babilônia, Esdras, Neemias, Zorobabel, eles reconstroem o templo, mas não existe nenhuma menção da glória de Deus enchendo o templo. A glória de Deus se foi, por causa da idolatria dos homens, que não sabem, não conseguem conviver com a presença de Deus. Mas no meio de tudo isso, existe uma promessa que vai resolver esse problema. Isaías capítulo 9, versículo 7, o profeta diz: e Deus vos dará um sinal. A virgem conceberá e terá um filho chamado Emanuel, Deus conosco. A resolução deste problema, do homem não conseguir habitar na presença de Deus, é Emanuel.
Emanuel não é simplesmente para ser lembrado no Natal. Emanuel não é simplesmente uma história do nascimento de Jesus, mas é o próprio Deus vindo habitar em carne com o homem. A maior expressão da habitação de Deus na terra é a pessoa de Jesus. Nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Deus é relacional, tão relacional que o Criador entrou na criação. Aquele que era infinito se fez finito. Aquele que era invisível se fez visível, para abrir um caminho novamente à presença de Deus. Hoje Deus pode habitar em nosso meio, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne, e eu gosto dessa palavra, e tabernaculou entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e Ele era cheio de graça e de verdade, Deus andando na terra, Deus habitando entre os homens. Emanuel fala sobre a identidade de Deus, Deus conosco, Deus perto, Deus próximo, Deus andando em nosso meio. A história continua. Jesus vem e a morte e a ressurreição dele é de extrema importância. Mas a encarnação, Deus se fazendo carne e habitando entre nós, é algo fundamental para nós entendermos o desejo de Deus de habitar entre os homens. Deus tem o seu ministério de 3 anos e meio, Ele morre, ressuscita, abre um caminho, abre um acesso para que possamos nos achegar à presença de Deus. E momentos antes de sua partida, em Mateus capítulo 28, Ele entrega a grande comissão para os discípulos. E no finalzinho da grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele diz para os discípulos: eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. A promessa da presença. Você percebe como em toda a história, em todos os momentos, Deus está envolvido no processo? Deus está atuando, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está intervindo com a sua presença para alcançar o seu propósito, que é habitar na terra. E aqui nós gostamos de chamar que essa é a promessa da presença. A promessa de que nós sempre teremos a presença de Deus conosco até a consumação dos séculos. Jesus aqui ele está falando sobre o Espírito Santo. Em João ali capítulo 15, 16 e 17, Jesus fala sobre outro Consolador, alguém que Ele vai enviar. Ele diz para os discípulos: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. E em Atos, capítulo 2, nós temos o cumprimento desta promessa. Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o que acontece naquele momento? Um som de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e as pessoas acham que eles estão bêbados. O que aconteceu naquele momento? Deus se mudou para Jerusalém. A glória manifesta de Deus, a presença manifesta de Deus ali, agora em Jerusalém, no meio dos discípulos. E o que nós vemos, o que é a igreja de Atos, se não uma igreja cheia da presença de Deus? Onde você já viu a sombra de alguém curar? Porque Deus estava naquele lugar. Não é todo dia que a sombra de alguém cura. É só se Deus estiver naquele lugar. Quando é que nós vemos pegar o lenço, as roupas,
que alguém usou e levar até onde estão os enfermos e os enfermos serem curados? Onde é que nós vemos pessoas morrendo porque mentiram ao Espírito Santo? Será que isso não é a glória de Deus? Como matou lá no Antigo Testamento? Mas isso é coisa do Antigo Testamento. Atos está no Novo Testamento. A glória de Deus continua sendo algo perigoso. Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Nada diferente do que aconteceu no tabernáculo, no templo. E aqui em Atos algo muito interessante acontece. Todas as pessoas entendem umas às outras em seu próprio idioma. Isso te lembra alguma coisa? Gênesis capítulo 11, existe confusão de línguas. Atos capítulo 2, quando a glória de Deus se manifesta, existe unidade das línguas. Ou seja, Deus está revertendo aquela maldição que havia sido dado em Gênesis 11, em uma tentativa humana de atrair a presença de Deus. Mas aqui em Atos 2 nós vemos que não é mais uma tentativa humana. É Deus se movendo e soprando a sua glória sobre os discípulos ali no dia de Pentecostes. E a história continua. Nós entramos nessa era depois do derramar do Espírito Santo, e agora a Bíblia fala algo tão incrível quanto a encarnação, que o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do homem. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ao 18, Paulo diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras. Eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Paulo aqui está falando sobre santidade, sobre pureza. E qual é o argumento que Paulo está usando para dizer que você deve viver uma vida de santidade? Você não sabe, meu irmão, que você é santuário de Deus? Você não lembra o que está escrito lá em Êxodo, em Levítico, em 1 Reis? De que Deus habitaria em nosso meio e andaria no meio de nós? Como você ainda vai adorar a ídolos? Como você ainda vai andar em imoralidade? Você agora é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Quando você comete imoralidade, você está levando o Espírito Santo junto com você. Não existe motivação maior para uma vida de santidade do que saber que o Espírito de Deus mora dentro de você. Nós somos a habitação de Deus. Deus anda no meio de nós. Isso deve nos motivar a viver uma vida de santidade. Bom, agora você pode se perguntar, então, o propósito de Deus se cumpriu, já que Deus habita dentro de nós, já que nós somos santuário do Espírito Santo, então Deus alcançou o seu propósito? Não. Porque o desejo de Deus é habitar em toda a terra, não em alguns indivíduos. Deus quer habitar em toda a terra. A glória do Senhor, o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. E nós temos então Apocalipse, capítulo 21. Cheguei. É muito interessante Apocalipse capítulo 21, porque se você conhece um pouco ali do livro de Apocalipse, você vai ver que Apocalipse 20 é o momento em que Jesus está reinando sobre a terra, um milênio, 1000 anos do reinado de Jesus sobre a terra.
Jesus já voltou, Jesus já libertou o povo dele, Jesus já matou o anticristo em Apocalipse 20, ele estabeleceu o seu reino, 1000 anos se passaram, no final de Apocalipse 20, Satanás, o próprio Satanás, o nosso inimigo, é lançado no lago de fogo. Poderia vir ali depois de Apocalipse 20, né? Fim. Mas não é o fim da história. Não acabou. Não acabou. Existe algo para acontecer depois ainda de 1000 anos do reinado de Jesus na terra. Deus Pai vindo habitar na terra. O propósito de Deus se cumprindo em plenitude. Apocalipse capítulo 21, a visão de João: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora sim, o tabernáculo de Deus está entre os homens, com as quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4 diz: Ele, o próprio Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a ordem antiga já passou. É isso que nós buscamos. É isso que nós queremos. Esse é o propósito de Deus desde toda a eternidade. É isso que queima no coração do Senhor, e é isso que deve queimar em nosso coração. A sua vida precisa estar engajada nesse propósito. Isso é o sentido da vida. É nisso que você precisa gastar todos os seus dias, em cooperar para que Deus venha habitar na terra, em cooperar para que o próprio Pai desça para a terra. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, Deus será tudo em todos. Não haverá mais nada, só haverá Deus. Não haverá mais dor, só haverá Deus. Não haverá lágrima, sofrimento, haverá Deus. Não haverá inimigo, não haverá morte. Não haverá nada mais para ser vencido, só haverá Deus sendo tudo em todos. É isso que nós queremos. É isso que Deus quer. E é nisso que você precisa engajar a sua vida. Você precisa saber que Deus é um Deus relacional, que Deus é um Deus que está perto de você. Deus é um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nós devemos estreitar o nosso relacionamento de amizade e intimidade com o Senhor. Mas a importância de nós sabermos qual é o propósito de Deus em toda a Bíblia, desde toda a eternidade, é para que nós possamos nos engajar nisso, para que a nossa vida faça sentido. A presença de Deus é o sentido da vida e o desejo mais profundo do coração humano. Mesmo que você não saiba disso, a presença de Deus é o maior desejo do seu coração. Você só encontrará sentido à sua existência quando você se engajar na presença